Fala aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui, né, agora online para retomarmos os nossos estudos em filosofia. Espero que vocês todos estejam muito bem. Confesso que estou com saudades de vocês, né? E espero também o quanto antes, logo após essa quarentena, a gente poder se reencontrar, né? Se abraçar. Saibam que eu tenho muito carinho por vocês. Bom, nessa nossa primeira videoaula, eu quero esclarecer algumas coisas primeiro, antes da gente voltar ao conteúdo, né? E para que a gente se organize, tenha em mente o padrão de funcionamento das nossas aulas, como que vai funcionar aí a dinâmica das aulas durante esse período de quarentena, tá bom? Então, vai ser da seguinte forma: eu vou para cada aula eu vou disponibilizar para vocês uma videoaula de 10 minutos, né? Então, para cada aula que seria regular durante a semana, terão 10 minutos de videoaula. Além desses 10 minutos de videoaula, eu vou disponibilizar para vocês um arquivo em Word para que vocês redijam este arquivo, né? Ele vai estar digitado em Word, mas eu quero que vocês peguem esse material e vocês transcrevam ele no caderno, para que vocês continuem tendo o registro em dia também e acompanhando a sequência do nosso estudo. Lembrando que o caderno de vocês, junto com o material didático do Bernoulli, né, o livro do Bernoulli, são as duas principais ferramentas de estudo para vocês. Então, mantenham-se ligados nisso, né? Além disso, eu vou passar para casas também, né? E na medida que for dando a sequência e encaixando na agenda, nós temos também trabalhos avaliativos. Isso tudo vai estar disponível para vocês, tá ok? Então é importante a gente fazer esse primeiro esclarecimento nessa nossa primeira aula, para que vocês já se situem na dinâmica do estudo de vocês, tá bom? Bom, para iniciar a nossa conversa aqui online, eu quero convidar vocês a abrirem comigo o material didático na página número 23, em que nós vamos iniciar o capítulo número 2, que é tratando da filosofia política moderna, a filosofia política moderna. Né? Lembrando que no capítulo anterior nós falamos de Renascimento, nós falamos do surgimento da modernidade, nós falamos de quais características, né, deixa eu ligar aqui, quais características a filosofia se apresenta nesse período. E agora no capítulo 2 nós vamos tratar um tema específico da filosofia moderna, que é a filosofia política. Bom, uma grande primeira questão que se levanta quando a gente vai tratar de filosofia política é entender por que a necessidade de estabelecer uma filosofia para falar de política. Bom, o poder, pessoal, que é a grande força, né, o poder, o governo, a autoridade, que são as grandes forças que governam e que estabelecem um governo, vamos dizer assim, né, uma política, ela precisa, sem dúvida, de bases de legitimação. Eu explico para vocês. Ninguém está disposto a obedecer a outro se não tiver uma justificativa para isso. Então nós obedecemos os nossos pais porque nós sabemos que eles são os nossos progenitores, aqueles que cuidaram de nós, aqueles que nos amam, aqueles que nós devemos honra, aqueles que têm conosco laços sanguíneos. Então, né, existem justificativas para isso. Nós obedecemos nossos pais porque eles são autoridades constituídas por Deus sobre nós. Existe um mandamento bíblico expresso, honrar pai e mãe. Então você precisa de explicações,
para entender e se submeter a autoridades. E o que acontece? Antes da filosofia moderna florescer, né, no período anterior, que era o período da Idade Média, a justificativa para o poder político também era uma justificativa com bases teológicas. Então você tinha a noção, dentro do catolicismo medieval, que a igreja era a representante de Deus na terra e que, enquanto representante de Deus na terra, essa igreja tinha o seu próprio representante, que era a figura do Papa, e na medida que o Papa estabelecia a autoridade divina dos reis, ou seja, o Papa conferia aos reis a autoridade divina para governar, você tinha também uma legitimação teológica para que os reis se mantivessem no seu cargo de poder. Contudo, no surgimento da modernidade e em esforços de tentar desvincular o poder da igreja com o poder, vamos dizer assim, secular, o poder político, você tem que buscar, portanto, novas bases de justificação do poder, já que não se recorria mais ao poder à justificativa teológica, né? Lembramos que a Reforma Protestante também colaborou com isso, porque a Reforma Protestante ela gera uma cisão na religião moderna já, né, na transição do período medieval para o moderno, já com Martim Lutero no ano 1517, já ali sofrendo influências do Renascimento, como nós dissemos, e sofrendo influências também do individualismo, em certo elemento do humanismo também, são conceitos que nós tratamos em aulas anteriores. Você cria então uma divisão na igreja de modo que não se tinha mais um poder único, uma igreja única que conseguia organizar a justificativa para o poder político. Então você precisa agora, na modernidade, estabelecer novos critérios para que o poder se fortaleça e se estabeleça. E aí então vão surgir grandes pensadores, grandes personagens que vão então tratar da política buscando justificativas racionais para legitimar os vários tipos de poder, tá bom? Na página 25 do livro de vocês, no ponto 1, né, no texto aqui 1.1, os chamados os utopistas, o livro apresenta para a gente três grandes personagens. O primeiro deles é Thomas More, depois Francis Bacon e depois Tommaso Campanella. Os três, né, eu vou falar primeiro do Thomas More nessa aula de hoje, depois a gente segue nos demais. Mas nesse primeiro momento, a gente tratando aqui dos utopistas, nós precisamos de entender por que eles tinham esse nome, né? Por que eles carregaram esse apelido, essa alcunha de os utopistas. Bom, a utopia é uma palavra criada pelo primeiro personagem que nós vamos estudar aqui dentre os três, que é o Thomas More, que era um religioso da Grã-Bretanha, né? Da ilha, né? no século XVI, e ele cria esse termo, utopia. Utopos quer dizer lugar nenhum. Então ele cria um romance, uma história, em que ele fantasiava, ele imaginava um local, uma utopia, uma ilha, em que as pessoas viviam numa espécie de comunismo, em que todo mundo compartilhava dos bens, em que havia liberdade religiosa, em que as pessoas elas não tinham castas sociais, eram todos dividindo seus bens, eles obedeciam às regras, às leis. E para a gente entender um pouquinho, né, e no registro vai estar um pouquinho mais claro essas características aí da utopia de Thomas More, mas o que eu preciso que vocês entendam é que a utopia, ou esse lugar nenhum,
era uma fantasia, mas uma fantasia não ingênua. Era uma fantasia que tentava questionar todos os elementos presentes na vida social, na vida política da Inglaterra do tempo do Thomas More, né? O Thomas More é, é um período em que havia uma hierarquia social muito grande, ou seja, uma pirâmide social mesmo, poucos ricos, poucos nobres, muitos pobres, muita desigualdade social, muita intolerância religiosa. E aí Thomas More, então, como uma utopia, como uma ideia de uma fantasia, de um lugar imaginário, ele questiona o status quo, a realidade vigente no seu tempo, apresentando um novo modelo de sociedade a partir da sua obra A Utopia. Tá bom, pessoal? Nas próximas aulas a gente vai dar sequência nos outros pensadores. Espero que vocês já tenham já desenferrujado um pouquinho, né, o estudo. A gente está retomando o estudo e, né, espero que aos pouquinhos também vocês vão se acostumando aí a ter essas aulas por videoaula. Eu estou me acostumando também a gravar as aulas para vocês, mas o objetivo é que vocês mantenham atualizados, mantenham acompanhando e progredindo no estudo de vocês, tá bom? Um abração a todos, a gente se fala numa próxima.